Fala, minha galera do Spotify, fala, minha galera do YouTube, podcast do Professor Alan Vinícius, episódio de número 95. No episódio de hoje, vamos falar de um fator extremamente relevante para que você consiga efetivamente alcançar, conquistar o resultado que você tanto almeja, o resultado que você tanto sonha. É indispensável neste tocante que você saiba com profundidade como utilizar este fator ao seu favor. Fechado? Bacana. Neste sentido, antes de adentrarmos a temática do episódio de hoje, é fundamental que, se você está no Spotify, você siga o podcast do Professor Alan Vinícius. Lembrando que todo santo dia, de segunda a sexta-feira, às 6h06 da manhã, um novo episódio irá ao ar, tá certo? Sempre, sempre, 6h06 da manhã. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. No caso especificamente do Spotify, também às 6h06 da manhã, segue o podcast, ativa as notificações e efetivamente deixa as 5 estrelas. As 5 estrelas, elas vão indicar que você está sendo impactado por estes podcasts. Fechado? A temática do podcast de hoje envolve exatamente o seguinte: para você alcançar o resultado chamado aprovação, é fundamental que você se apaixone pelo processo. E por que que eu trago essa linha? Por que que é importantíssimo que você se apaixone pelo processo? É muito simples o raciocínio. Quando se trata de uma jornada, quando se trata de um processo, você tem o ponto que você está agora, que é o ponto A. E você almeja atingir o ponto B, que é o resultado, que é a aprovação no concurso de uma carreira definida ou de uma instituição definida. Só que para você chegar lá, para você conquistar este resultado, é fundamental que você consiga delinear, que você consiga traçar muito bem o processo que você está desenvolvendo. É por isso que eu digo tanto a necessidade que você se apaixone pelo processo, porque é exatamente esse processo que vai lhe conduzir a resultados extraordinários. Tem uma passagem, uma fala interessante, que assim diz: se você quer vencer, aí agora vai me faltar o autor, mas é muito interessante, então eu gostaria de trazer essa frase aqui. Se você quer vencer como atleta, por exemplo, uma maratona, se você quer efetivamente passar a atingir, se está na atividade física, uma quilometragem bacana, se você quer efetivamente conseguir fazer a corrida todos os dias, ou a caminhada todos os dias, apaixone-se pelo tênis. É muito legal esta frase. Por quê? Porque você precisa efetivamente entender que a aprovação ela não é instantânea, ou seja, ela não se esgota em um ato. Decidi estudar, estou aprovado. Decidi estudar, consegui assinar o meu termo de posse. Não funciona assim. Existe a necessidade de desenvolvimento de um processo. E é exatamente aí, talvez, que muitos estudantes se sintam perdidos ou perdidas, porque não sabem exatamente como conduzir este processo estudantil. Então, o primeiro ponto é você definir lá o seu destino, é definir o resultado que você quer alcançar. Você precisa ter clareza nesse ponto. E quando eu falo da definição desse resultado que você quer alcançar, não adianta você falar assim, ó, aprovação, massa. Esse objetivo, ele está sendo traçado de uma forma genérica. Você precisa efetivamente desenvolver alguns aspectos nessa linha, né? A meta, ela precisa ser, já trazendo ali para o cenário dos conceitos de administração, elas precisam ser smarts. Ela precisa ser mensurável, ela precisa ser precisa. Então, eu desejo a aprovação no concurso
e aí você vai me trazer a carreira. Da carreira de tribunal, aí você vai me trazer até quando você almeja essa aprovação. Ah, até, é só um exemplo, 2025, 2026, 2027, 2028, cada pessoa vai traçar um objetivo. E sendo 2027, 26, 25, em qual mês? Ah, desejo que seja até dezembro de 2025, até junho de 2026, até março de 2027, enfim, você vai precisar ter clareza na definição deste objetivo. Por quê? Porque quando você não tem clareza de onde você quer chegar, é uma frase também muito interessante. Qualquer caminho serve. Isso é bem interessante. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Essa frase também não é minha, tá? É uma frase que efetivamente tem a ver com um dos grandes pensadores, efetivamente, da humanidade. Então, nesse sentido, gente, é fundamental que você enxergue a importância de desenvolver um processo bem definido. Mas, professor, e o que é um processo? Um processo é uma sucessão de atos que possuem uma interligação, ou seja, que possuem uma sequência lógica. E neste cenário, aqui no desenvolvimento do nosso treinamento, através dos nossos podcasts diários, é fundamental que você estabeleça marcos dentro deste processo. Então, por exemplo, a etapa de número 1 é que eu consiga definir a carreira que almejo. Então, você vai lá e vai definir que nos primeiros 10 dias você vai estudar todas as carreiras. Ah, eu tenho carreira de tribunal. A carreira de tribunal, ela me proporciona o quê? Qual é o nível de escolaridade? Como é o trabalho? Então, analisei a carreira em tribunal. Vou analisar a carreira administrativa, vou analisar a carreira fiscal, carreira policial, carreira militar, carreira bancária, carreira de saúde, carreira de educação. Você vai definir esse ponto. Depois que você define esse ponto, você vai traçar exatamente o seguinte: ah, eu almejo chegar lá em tanto tempo. Imagina só a título de exemplo, que para você chegar lá, você precisa de 1.000 horas. Ora, se você estuda 1 hora por dia, você vai precisar naturalmente de 1.000 dias. E como é que eu defino que preciso especificamente de 1.000 horas? Quando você define a carreira, naturalmente você tem um conjunto de disciplinas. E essas disciplinas são constituídas por temas e por subtemas, nas quais o processo estudantil estruturado vai definir a quantidade de tempo para que você estude cada uma dessas suas disciplinas, temas e subtemas, com teoria, resolução de questões e revisões. Então, você consegue traçar um cenário, um planejamento das horas. Então, a partir desse planejamento, vamos raciocinar que existam as 1.000 horas, tá? Então, se você só consegue estudar 1 hora por dia, você vai precisar de 1.000 dias. Se você consegue 2 horas, você vai precisar de 500 dias. Se você 3 horas, 333 dias, então menos de um ano. 4 horas, 250 dias, pouco mais de 8 meses. Então, o que eu estou dizendo para você? Que o seu nível de dedicação, e isso está atrelado à quantidade de atividades que você desenvolve, está atrelado ao seu grau de comprometimento com o resultado, ele não é uníssono, ele não tem a mesma característica para todo mundo. Cada pessoa tem uma característica diferente, cada pessoa tem um grau de comprometimento diferente, cada pessoa tem responsabilidades diferentes ao longo de outros papéis que exerce na vida. Então, cada pessoa tem papéis diferentes, tem pessoa que é mãe, que é filha, que é amiga, que é esposa. Tem outras que não têm filhos, então já não exerce esse papel. Então, cada pessoa vai ter uma característica. E como cada pessoa tem uma característica, as rotinas são diferentes. E se as rotinas são diferentes, naturalmente, você precisa traçar planejamentos que tenha como corolário, como fator preponderante, essa questão da rotina de cada pessoa. Porque essa rotina de cada pessoa, ela é fundamental de a gente enxergar como um fator muito bem
influente no processo que está sendo desenvolvido. Então, para você traçar um processo estruturado, rotina, carreira, são aspectos cruciais. Ah, então, note que quando você pergunta assim, eu vou precisar de quanto tempo para ser aprovado ou aprovada? Eu sempre volto à pergunta: quanto tempo você consegue se dedicar? Quantas horas dentro de uma semana você consegue se dedicar para este resultado, para este objetivo? Ah, professor, eu só consigo dedicar na semana 2 horas por dia, o que vão dar 14 horas na semana, está tudo bem. Mas você precisa também traçar uma meta que seja condizente com as dificuldades de rotina que você possui. O que você não pode dizer, só consigo estudar 1 hora por dia, 7 horas por semana e quero ser aprovado daqui a 3 meses, porque esta relação matemática ela não fecha. Por que que não fecha? Porque você não tem capacidade? Não. Porque você não conseguirá ter vencido o conteúdo programático que será objeto de abordagem dentro de uma prova. Então, essa linha doutrinária, essa linha da rotina, ela é fundamental para que você consiga chegar lá. Então, se você hoje senta para estudar, mas você não consegue progredir, você tem uma dificuldade em fixar as etapas deste processo, pedir ajuda profissional é algo que vai fazer com que você dê um salto na sua jornada, dê um salto na sua caminhada. Então, na descrição deste podcast consta o meu WhatsApp, é o 719-9381-1035. Se você está se sentindo perdida, está se sentindo perdido, manda uma mensagem nesse WhatsApp e pede ajuda, uma ajuda profissional para quê? Para que a partir de uma análise individual de perfil estudantil, eu possa indicar para você quais são as soluções educacionais que vão lhe fazer continuar, que vão lhe fazer efetivamente desenvolver esta jornada de uma forma satisfatória, tá certo? Este tipo de conteúdo, ele não pode permanecer apenas com você. Então, clica no botão de compartilhar, vai lá no WhatsApp e encaminha para a primeira pessoa que você entende que precisa ouvir este conteúdo. É fundamental que você encaminhe só para uma pessoa, tá? Essa pessoa vai ouvir esse podcast e vai entender ainda mais o quanto ela é importante para você. Diz para ela por que que você escolheu ela. Não tenha dúvidas que é assim você estará ampliando esta missão, esta corrente de pessoas que são impactadas e que entendem o porquê é tão importante ter um processo estudantil planejado e organizado no processo de busca da tão sonhada aprovação. Um grande abraço, estamos juntos e amanhã, impreterivelmente, às 6h06 da manhã, nós teremos o episódio de número 96. Um grande abraço e até lá. Valeu!